A Conquista das Virtudes para uma Vida Realizada. Páginas de 111 a 116. Francisco Faus. Questionário sobre o valor da castidade. Em um ambiente em que o valor humano e cristão da castidade é ignorado pela maioria, o que faço como cristão para conhecer essa virtude, entender suas razões, suas manifestações e seus valores? Compreendo que a visão sobre a sexualidade que um cristão possui, sabendo-se criado à imagem de Deus, é completamente diferente da visão daqueles que consideram o ser humano apenas um conjunto de matéria biológica sem sentido, surgido cegamente, sem propósito claro da evolução. Já busquei ler obras que abordam com profundidade filosófica, antropológica e teológica as razões mais profundas da castidade. Se não, por que não começar por algumas das mais acessíveis, como 270 perguntas e respostas sobre sexo e amor, de Rafael Llano Cifuentes, O brilho da castidade e vida sexual no casamento, de Felipe Aquino, e O namoro cristão, de T.G. Morrow. Evito discutir questões relacionadas à castidade em ambientes onde não há pessoas capazes de levar o assunto a sério. Pelo contrário, com aqueles que demonstram interesse sincero, procuro ajudar e orientar para que adquiram formação. Peço a Deus que, além de me ajudar a viver a castidade, me conceda a graça de contribuir com o que São José Maria chamava de cruzada de virilidade e pureza, em um mundo asfixiado pela avalanche do erotismo. Acredito que quando há o desejo sincero de viver essa virtude, como diz o Catecismo, o Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, Catecismo da Igreja Católica. No namoro ou no casamento, tenho a preocupação de que ambos estejamos comprometidos com os ideais de amor e castidade que Cristo nos ensinou, ajudando-nos mutuamente a viver esses ideais. Para a paz, sinto a responsabilidade de me preparar bem para dar, pouco a pouco, uma orientação sexual positiva aos meus filhos, desde a infância. Uma orientação voltada ao amor, que os torne fortes perante a desorientação que poderão encontrar no ambiente escolar e social. Participo e colaboro em iniciativas apostólicas cristãs, fiéis à Igreja, sobre orientação familiar, educação dos filhos, namoro, amor no casamento, entre outros. Procure tirar suas próprias conclusões e anotá-las. 33. Guia, conserva-te puro. Entre os conselhos finais que São Paulo dá a Timóteo na primeira carta está o seguinte: conserva-te puro. Literalmente, guarda-te casto, a 5:12. E na segunda carta, exorta-o a se afastar das pessoas mais amigas dos prazeres do que de Deus. Cefevo 2, Tenômio 3, 4, 5. No capítulo anterior, vimos que a virtude da castidade é um tesouro. Por isso, é preciso guardá-la com vigilância, cuidado e delicadeza. Como qualquer outra virtude humana, a castidade não surge sozinha. Ver capítulos 13 a 15. Ela deve ser forjada como ferro, com o fogo da graça de Deus e o martelar do esforço pessoal. Vamos meditar a seguir sobre os meios para fortalecer a castidade e fazer com que ela cresça cada vez mais ao longo da vida. A força da oração. A oração é um meio imprescindível para levar adiante a vida cristã. Santo Afonso de Ligório a chamava de o grande meio de salvação, título de um de seus livros. Poucos compreenderam essa verdade melhor que Santo Agostinho, que teve de lutar heroicamente contra os maus hábitos sensuais quando se aproximava da conversão, chegando à seguinte conclusão: ninguém é casto se Deus não lhe concede. Devemos pedir então essa virtude com fé, sem desanimar, por mais que demoremos a alcançá-la. Com Deus, chegaremos a lugares que sozinhos nunca alcançaríamos. Dentro do conceito amplo de oração, talvez fosse melhor falar de meios sobrenaturais, destacam-se 2 sacramentos: a confissão frequente e a comunhão. A confissão pronta e sincera, sempre que necessária, é uma força poderosa que só compreendemos quando a praticamos. E força maior ainda é a da comunhão frequente, recebida com as devidas disposições. A coragem de fugir. Essa expressão é inspirada em São José Maria Escrivá. Quando fala das tentações contra a castidade, ele aconselha: não tenhas a covardia de ser valente. Foge. Bem sabes, explica em outro lugar, que a luta, se a mantens desde o princípio, já está vencida. Afasta-te imediatamente do perigo, logo que percebas as primeiras chispas da paixão, e mesmo antes, amigos de Deus. Esse conselho reflete a longa experiência dos santos desde os primórdios do cristianismo.
Todos aqueles que assumiram seriamente o amor a Deus compreenderam o profundo significado das hipérboles pedagógicas de Cristo. Se teu olho for para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o fora. E se a tua mão for para ti origem de pecado, corta-a e joga fora. Essa coragem de ser covarde, de cortar logo, de fugir, é algo que devemos praticar com fortaleza sempre que percebamos que estamos diante de uma possível queda. Por exemplo, ao conversar em um local isolado com alguém que não nos convém, ao permanecer em um ambiente promíscuo e sensual, ao participar de festas ou espetáculos impregnados de erotismo, ou ao começar a contemplar pornografia. Nessas situações, é preciso cortar e fugir, sem nos importarmos com o que possam pensar. Isso exige, naturalmente, graça de Deus e um caráter firme. Onde não há mortificação, não há virtude. Ao longo destas páginas, recordamos diversas vezes as palavras de São José Maria. Onde não há mortificação, não há virtude. Essa afirmação aplica-se também à castidade, como a qualquer outra virtude. Para cada virtude, as mortificações, as lutas devem ser sob medida, ou seja, adequadas para defendê-la e fortalecê-la. Vejamos algumas lutas mais fundamentais para o tema que nos ocupa. A mortificação da curiosidade. Os incentivos externos à sensualidade desordenada entram principalmente pelos olhos e são intensificados na imaginação. No mundo atual, esses incentivos são constantes e agressivos. Em toda parte há uma estimulação artificial da sensualidade, da fisiologia, da genitalidade, sem o menor contexto de grandeza e de amor. Pessoas mal vestidas na rua, outdoors, jornais, revistas, televisão e especialmente a internet. É uma oferta contínua de sexo para consumo e prazer egoísta. Quem preza a dignidade do corpo e do amor evita mergulhar o olhar nessa nuvem de pornografia. Mortifica a curiosidade quando surge a tentação. Guarda os olhos porque deseja guardar a alma. Diz não, porque está decidido a dizer sim a um ideal de amor muito maior que o mero prazer carnal. São Gregório Magno, século VI, resumia essa atitude virtuosa dizendo: não é lícito olhar para o que não é lícito desejar. Moralia 21:4. B. Mortificação da imaginação. Atribui-se a Santa Teresa de Ávila a famosa frase: a imaginação é a louca da casa. Quando não se evita a lembrança de quedas passadas, nem se domina a curiosidade, nem se foge rapidamente das ocasiões de risco, é fácil que a imaginação, juntamente com a memória, se inflame com fantasias eróticas, que envolvem a pessoa e podem chegar a tornar-se uma verdadeira obsessão. Por isso, parte da vigilância saudável é conquistar o autodomínio da imaginação, evitando ser arrastado por ela como por uma enxurrada. Também neste ponto, o sim à virtude exige saber dizer muitas vezes um não firme aos devaneios sensuais. C. Mortificação da gula. Já falamos sobre ela ao tratar da temperança. O livro Caminho afirma que a gula é a vanguarda da impureza. O abade Cassiano, no século V, escreveu em seu Manual de Espiritualidade Colations: o primeiro combate que devemos empreender é contra o espírito de gula, contra a concupiscência de excessiva comida e bebida. É preciso frisar que a abstinência corporal só tem razão de ser se nos conduzir à pureza do coração. Os excessos na comida e principalmente na bebida insensibilizam a alma e fazem com que a dimensão corporal abafe a espiritual. A idolatria do prazer material, através dos excessos no comer e no beber, pode conduzir à escravidão do sexo. A devoção a Maria. Por fim, o grande meio para conquistar a virtude da castidade depois dos sacramentos é a devoção filial e confiante à Mãe de Deus e nossa. Guimarães Rosa coloca na boca de Riobaldo, protagonista de Grande Sertão, Veredas, as seguintes palavras sobre Nossa Senhora: o perfume do nome da Virgem perdura muito, às vezes dá saldos para uma vida inteira, como ajuda a invocar o nome de Maria. O que Riobaldo diz é uma verdade confirmada pela experiência cristã. Quando as tentações contra a castidade se tornam mais fortes e insistentes, invocar Maria filialmente é o melhor caminho para alcançar paz e vitória. Mãe puríssima, Mãe castíssima, rogai por mim. Quantas vezes esta breve oração tem sido fonte de força e vitória? Questionário sobre a luta pela castidade. Encaro a castidade que Deus nos pede como uma virtude, pela qual vale a pena esforçar-se, com fortaleza e otimismo, buscando que ela cresça, ganhando cada vez mais pureza e delicadeza. Compreendo que afirmar que é quase impossível superar esse tipo de pecado
Enquanto nos colocamos em situações de risco e flertamos com a tentação, é uma justificativa que não se sustenta. Fujo das ocasiões de risco ou brinco com fogo, confirmando o provérbio que diz que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes na mesma pedra, simplesmente porque não evita o perigo. Convenço-me de que não acontece nada ao assistir a filmes pornográficos na televisão ou ao buscar material do mesmo tipo na internet e em outras redes. Percebo que com isso mantenho ativo o vírus da tentação dentro de mim. Peço a Deus que me ajude a me libertar de hábitos contrários à castidade, vícios que, quanto mais alimentados, mais podem descambar para formas deturpadas e até aberrantes de sexualidade. Crio novelas inadequadas com minha imaginação. Luto para interromper esses filmes íntimos, rezando e desviando o foco para outras coisas positivas que não ofendam a Deus. Confesso-me com frequência, por exemplo, 1 vez por mês, para fortalecer minha alma, a inteligência e a vontade com a graça desse sacramento. Venço o demônio mudo que me impulsiona a calar, dominado pela vergonha, quando as faltas contra a castidade se repetem ao longo do tempo. Percebo que a confissão frequente é uma arma poderosa para erradicar esses maus hábitos. Compreendo que a castidade valoriza o grande dom de Deus, que é o sexo. Entendo que o sexo foi dado ao ser humano, filho de Deus, como um meio de participar do amor de Deus e do seu poder criador. Percebo por isso que o sexo, santo, ardente e fecundo, vivido conforme a vontade de Deus no matrimônio, é um meio de crescer na união e no amor dos esposos e de colaborar com o Criador na vinda de filhos, que receberão dele uma alma imortal e um destino eterno. Agradeço a Deus por me fazer compreender que a luta pela castidade não é repressão negativa, nem ódio ou desprezo pelo corpo, mas, ao contrário, é a mais alta valorização da dignidade do corpo, exercendo o sexo dentro do sábio e amoroso plano de Deus. Procure tirar suas conclusões e anotá-las. Notas explicativas sobre a luta pela castidade. 1. Virtude da castidade. Castidade, segundo a tradição cristã, é uma virtude que promove o uso adequado da sexualidade de acordo com os valores e ensinamentos bíblicos. Não é a mera abstenção de práticas sexuais, mas uma orientação que confere dignidade e propósito ao uso da sexualidade, seja no matrimônio ou na vida celibatária. Na perspectiva cristã, a castidade é vista como uma forma de participar da pureza de Cristo e de cultivar o autodomínio. 2. Cruzada de virilidade e pureza. São José Maria, fundador do Opus Dei, incentivava os cristãos a adotarem uma postura de coragem e determinação na prática da castidade, especialmente em um mundo exposto ao erotismo. A expressão cruzada de virilidade e pureza ressalta a importância de uma luta ativa e disciplinada, com o apoio da graça divina, para viver de acordo com os valores cristãos. 3. Espírito Santo e a pureza de Cristo. No Catecismo da Igreja Católica, 45, a castidade é descrita como uma virtude que, quando sinceramente desejada, é ajudada pelo Espírito Santo, permitindo que o fiel imite a pureza de Cristo. Esse entendimento reforça a crença de que a castidade não é sustentada apenas pelo esforço humano, mas também pela ação divina. 4. Referências bíblicas e suas lições. 1 Timóteo 5:12. Conserva-te puro. Esse conselho de São Paulo a Timóteo incentiva o jovem líder cristão a proteger sua integridade moral e espiritual, mantendo-se fiel aos ensinamentos de Cristo. 2 Timóteo 3, 4, 5. Afastar-se de pessoas mais amigas dos prazeres do que de Deus. São Paulo alerta contra a influência de pessoas que buscam prazeres mundanos de maneira egoísta, desprezando valores espirituais. 5. Confissão e comunhão frequentes. Na tradição católica, a confissão frequente ajuda a pessoa a examinar e retificar áreas de sua vida onde há queda moral, enquanto a comunhão fortalece o vínculo espiritual com Cristo. Esses sacramentos são vistos como meios de graça que ajudam na caminhada pela virtude. A valentia de fugir. Escrivá sugere que, ao invés de encarar tentações de maneira direta, o cristão deve fugir delas. Esse conselho se baseia na ideia de que, ao evitar as ocasiões de pecado desde o início, evita-se também a escalada da tentação, preservando-se da queda. 7. Referências aos Evangelhos. Mateus 5, 29 e 30. Nos ensinamentos de Jesus, ele usa uma linguagem hiperbólica para enfatizar a importância de evitar o pecado. Ao dizer,
Se teu olho for para ti ocasião de pecado, arranca-o. Ele não sugere automutilação, mas destaca a necessidade de evitar ocasiões de pecado com determinação. 8. Mortificação da curiosidade e da imaginação. Mortificação é o esforço consciente para moderar desejos que poderiam desviar a pessoa de seus valores. No contexto da castidade, mortificar a curiosidade significa evitar a exposição a conteúdos que estimulam desejos desordenados, enquanto mortificar a imaginação envolve controlar fantasias que podem levar ao pecado. 9. Gula e sua relação com a castidade. A gula, ou excesso no consumo de alimentos e bebidas, é considerada na tradição cristã uma das portas para a perda de controle em outras áreas, como a sexualidade. Ao dominar o apetite pela comida e bebida, acredita-se que o indivíduo se fortalece também para dominar outros impulsos. 10. Devoção a Maria. Na prática cristã, Maria, a mãe de Jesus, é vista como um modelo de pureza e uma poderosa intercessora. Pedir sua intercessão é uma prática comum entre os católicos para obter ajuda na luta pela castidade, especialmente em momentos de tentação. 11. Grande Sertão, Veredas e Rio Baldo. A citação do romance de Guimarães Rosa destaca a percepção de Nossa Senhora como uma fonte de consolo e força duradoura. Rosa sugere, através de Rio Baldo, que a devoção a Maria pode conferir paz e virtude de forma profunda e constante. 12. A confissão frequente e o demônio mudo. Na teologia católica, o demônio mudo representa as tentações que uma pessoa guarda em segredo, sem confessá-las por vergonha ou medo. A prática da confissão frequente é vista como meio de derrotar esse demônio, liberando a pessoa da culpa e dos hábitos prejudiciais. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.